Orientando o Direito está no ar. E hoje recebemos aqui nos nossos estúdios do Canal 20 a doutora Ana Cláudia Viana Neves França, que é oficial de registro de Cartório de Registro Civil de Espinosa. E nós vamos falar hoje sobre ser titular, agente delegado de cartório e como se dá esta delegação, obviamente por meio de concurso público. Doutora Ana Cláudia, eu gostaria de iniciar conversando sobre o concurso público que você se submeteu e outras pessoas para que você viesse a ser uma agente autorizada pelo Tribunal de Justiça. O concurso, eu prestei concurso em 2005 e na época o concurso não é como é agora. Houve uma modificação daquela época para hoje, para o concurso atualmente. O concurso, quando eu prestei concurso, a gente fazia prova, escolhia a serventia em que ia fazer e fazia prova para português, conhecimentos gerais de direito, conhecimentos de direito registral e notarial e a matéria específica para a área. No meu caso, foi registro civil de pessoas naturais. Doutora Ana Cláudia, você falou sobre serventia. A serventia é o que comumente nós conhecemos como cartório. No caso, cartório de registro civil, cartório de imóveis, cartório de notas. Neste caso, como está sendo o concurso para o cartório nos tempos atuais? Atualmente, a opção é feita, não existe opção. É por ordem classificatória. O candidato presta prova para todas as matérias, português, conhecimentos gerais de direito, conhecimentos gerais de direito notarial e registral, e para todas as específicas, sendo que teria que fazer 50% na específica escolhida. Certo. Neste caso, neste último concurso, você tem noção quantos candidatos se inscreveram? Aproximadamente 9.800 candidatos. E eram 700 e poucas serventias vagas. Isso. Certo. Segundo a lei e a Constituição, após ficarem vagas as serventias ou os cartórios, obrigatoriamente há que se fazer um concurso público. Neste caso, você falou que há diversas matérias, entre elas língua portuguesa. Qual é a quantidade mínima de acerto em língua portuguesa? Em língua portuguesa seriam 50%. O candidato ele pode fazer atingir uma pontuação máxima em todas as outras matérias. Se não atingir 50% em português, ele não é aprovado. Há uma outra matéria que ele também obrigatoriamente há de se fazer mais do que 50%, ou pelo menos 50%? Pelo menos 50% em direito notarial e registral, conhecimentos gerais de direito e na específica que ele está prestando, pleiteando a vaga, né? Quais seriam as leis que regem o sistema registral e notarial nos tempos atuais? Primeiramente, parte da Constituição, o artigo 236, a Lei 8935, Lei Federal, a Lei Federal 6.015, as estaduais 12.919, a 15.424, dentre várias outras, sendo que a legislação é muito extensa e depende de cada serventia, de cada modalidade que a pessoa escolher. Obviamente, o Tribunal de Justiça, é importante frisar que o Tribunal de Justiça é que faz a concessão da titularidade do cartório. E o Tribunal edita diversas normas, como portarias e outras nesse sentido, que é de obrigação, de cumprimento obrigatório. Com correto? certeza, as resoluções, atos normativos, toda essa legislação, ela integra o concurso. E como se dá a remuneração de um titular de cartório? A remuneração ela é feita através dos emolumentos. Os usuários pagam os emolumentos que estão incluídos a parte de emolumentos, a TFJ e o Recomp. E os emolumentos ficam para o titular, sendo a TFJ para o Estado e o Recomp para o Fundo de Participação. Certo. Muito bem. Não, pode, caso você queira repetir, não tem problema não, sem problemas. TFJ seria, você poderia dizer, taxa de fiscalização. Isso. Então, vamos lá. Então, eu repetiria aqui como se dá a remuneração. Doutora Ana Cláudia,
explique para nós como que se faz a remuneração de um titular de cartório. A remuneração é feita através dos emolumentos. Os emolumentos são pagos pelos usuários. São compreendidos a taxa de fiscalização judiciária, os emolumentos puros, taxa de fiscalização judiciária e o RECOMP, que é o fundo de compensação, que também é pago pelo usuário, sendo que o titular só fica com os emolumentos. Então, o titular, com esse dinheiro, ele tem também que remunerar os seus empregados, que são empregados particular, não são do Estado, correto? Correto. A serventia, a gente recebe a serventia, os livros, todo o arquivo, e fica responsável pelos funcionários, todas as despesas que a serventia demanda, né? No caso seu específico, que é titular de um cartório de registro civil. Neste caso, há muitos atos que não são pagos pelo usuário. Como se dá essa gratuidade e quem que o remunera? Bom, a gratuidade é prevista em lei, no meu caso, que são registro civil de pessoas naturais, a gratuidade, o nascimento e o óbito são gratuitos, o registro é a primeira certidão, as certidões, averbações e casamentos para os declaradamente pobres. Isso é remunerado através do RECOMP, que é o fundo de compensação criado pelo Estado e que é pago pelos cartórios, né? Através do recolhimento que é feito 5,66% do que o titular do cartório recebe por cada ato é depositado para o RECOMP e o RECOMP ressarce ao cartório de registro civil de pessoas naturais. Doutora Ana Cláudia, e quais as dificuldades atuais que os cartórios, no caso seu, de registro civil, têm enfrentado? Bom, atualmente a gente está lutando muito pelo subregistro. O subregistro hoje é uma preocupação, inclusive nacional, e o cartório de registro civil trabalha muito nesse sentido, para poder extinguir o subregistro no país, através de promoções sociais, de caravanas sociais, para poder tentar minimizar esse problema. Diríamos que o subregistro é a pessoa não ter um registro civil, não ter a certidão de nascimento. Exatamente. Essa campanha que o governo federal faz na televisão ajuda? Até que ponto, especialmente no caso de Minas Gerais ou do norte de Minas? Não, a campanha é muito importante porque as pessoas precisam conscientizar que elas têm que fazer o registro. Muita gente não procura o cartório, a criança nasce, ela demora muito tempo para procurar ou realmente não procura só quando existe a necessidade de matricular uma criança na escola, ou um tratamento médico, alguma coisa que obrigue a pessoa a procurar. Ela por si só ela não procura o cartório para fazer. E atualmente a pessoa tem 15 dias após o nascimento para poder registrar, sem precisar de testemunha, nem declarações que provem o nascimento. A partir dos 15 dias ela precisa de 2 testemunhas. Bom, por hoje, Orientando o Direito fica por aqui. Conversamos hoje com a doutora Ana Cláudia Viana Neves França, que falou sobre registro civil e outras questões referentes ao concurso para a delegação dos cartórios. Amanhã, em Querendo Deus, estaremos de volta nesse mesmo horário aqui no Canal 20. Até lá!